endurecimento da legislação contra estupradores. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado chegou a aprovar em caráter terminativo, lá em 24, falando sobre a castração química das pessoas condenadas por violência sexual. Depois, um texto semelhante foi à Câmara Federal, também foi aprovada, mas na sua proposta tem endurecimento desta legislação, tendo em vista que essa castração seria voluntária para que o apenado pudesse ter ali uma redução da pena e também uma liberdade condicional. O que você prevê, deputado? Não, eu acho que não tem que. O sujeito que é condenado por estupro não tem que ter escolha em relação à castração. Castração tem que ser pena, né? Não é, você vai ter um benefício porque voluntariamente você escolheu fazer um tratamento hormonal para você ser menos tarado. Não, isso para mim é uma bizarrice, né? Na minha avaliação, eu até apresentei um projeto nessa semana de castração física, né? Realmente retirar o órgão genital do estuprador, que ele nunca mais vai estuprar ninguém, né? Eu acho que esse é um crime. Esse é um crime que eu avalio tão perverso, tão cruel, ou até mais do que um homicídio. Porque é de uma tortura, é de um sofrimento físico e psicológico tão grande, que eu acho que deveria ser uma das maiores penas que a gente tem no nosso sistema penal. Já está tramitando. Está tramitando e eu sinto muito, mas muito apoio das mulheres, principalmente as maiores vítimas do crime de estupro, para a gente fazer a aprovação desse projeto. Obviamente vai ter polêmica sobre a constitucionalidade, que a Constituição fala em penas de caráter perpétuo, né? Então pressupõe-se a vedação de prisão perpétua, de pena de morte, mas eu acho que tem margem sim para discutir a castração física, mesmo porque ele vai ser preso, vai ser castrado, mas depois vai ser solto. Não vai ter prisão perpétua e não vai ter a pena de morte que é vedada pela nossa Constituição atual, que, reforço, é uma Constituição com a qual eu discordo, que eu acho que é fracassada e que eu acho que a gente teria que jogar fora e reformular uma nova. Tem conversado com os parlamentares a respeito disso, principalmente aqueles das alas mais radicais do Congresso, deputado, para conseguir a aprovação desse texto? Eu acho que esse é um projeto, a castração física com certeza não vai ter voto do PT, não vai ter voto do PCdoB, não vai ter voto do PSOL, não vai ter voto do grosso ali da base do governo. Mas eu considero que a gente teria uma maioria tranquila para aprovar essa modificação, sim. E, deputado, nessa semana, o senhor fez aí uma fala muito dura com relação às mudanças, principalmente de verificação de idade em jogos, por exemplo. Queria que o senhor detalhasse um pouco mais o porquê desse seu posicionamento mais duro com relação a isso. Porque eu acho que a regulamentação do governo federal, olha só, a lei veio para proteger, a intenção da lei, né, o espírito da lei é proteger jovens, adolescentes, crianças de sexualização. Esse foi o debate principal. Aí, primeiro, no texto da lei, mudam, né, o meu marco legal dos games, que eu aprovei, que é a lei federal, para tratar sobre loot box, para tratar sobre sistema de recompensa dentro de jogos, né? Que eu acho, sim, que criança não pode ter nenhum contato, até pelo dano psicológico que isso pode causar para ela, dano cognitivo, com um loot box que seja uma espécie de cassino, né? Só pode ter, eu acho que tem que ter regras, tem que ser regulamentado, mas não pode ser proibido, senão você vai proibir jogos no Brasil ou inviabilizar jogos no Brasil, por exemplo. A gente tem um campeão mundial de Counter-Strike, que é o Fallen. 3 vezes, salvo engano, campeão mundial. Counter-Strike é um jogo que tem loot box, né? Se você fizer a proibição absoluta, você vai inviabilizar uma indústria de esporte eletrônico no qual o Brasil é referência, no qual o Brasil tem o Pelé, né? Do jogo de tiro em primeira pessoa. E um outro ponto da contradição da regulamentação. O governo colocou Linux como uma das coisas de risco para criança e adolescente. O que um sistema operacional tem a ver com risco para criança e adolescente? Eu não entendi até agora, o governo não justificou porque colocou nas principais pontos de monitoramento o Linux, né? Um sistema operacional. E da contradição também, a idade de consentimento de sexo é de 14 anos de idade. Então, uma criança de 14 anos de idade pode consentir para transar com uma pessoa de 30 anos de idade. Agora, com a lei Felca, essa criança ela pode consentir para transar com um adulto, mas ela não pode jogar LOL. Entendeu? Entende o absurdo que a gente vive? Um adolescente de 16 anos de idade pode votar, pode escolher o presidente da república, mas não pode jogar GTA. Então, esses são os pontos que eu critico. Toda a construção sobre combate à sexualização de crianças, isso é uma pauta histórica do Movimento Brasil Livre. Inclusive, a gente já foi linchado mediaticamente por causa das críticas e do boicote que a gente fez ao Queer Museu, que estava sendo financiado pelo Santander via Lei Rouanet. Isso sempre foi defesa nossa. Aí vem o governo, a esquerda, para tentar sequestrar essa pauta e transformar numa coisa completamente diferente para combater uma coisa que não tem nada a ver com sexualização de criança, que é jogo. Dentro deste cenário, deputado, é importante a gente destacar que entre as propostas, entre as medidas, é que as plataformas possam fazer o reconhecimento facial do jogador ou do usuário de determinada plataforma para que se confirme a identidade ou a idade desta pessoa. O senhor enxerga ali um problema também dessas imagens serem usadas para outros fins, tendo em vista diversos vazamentos de dados que já ocorreram no país? Reconhecimento facial é algo um pouco complexo, não?
Eu acho, na realidade, que isso não tem efeito nenhum, tá? Tem vários vídeos rodando, e eu mesmo já fiz a experiência. Você pega você coloca o seu celular virado para um jogo, num rosto que você... Porque tem vários jogos que você monta o rosto do seu personagem. Você vira o celular pro rosto do jogo e reconhece, você tem 30 anos. Você é uma criança de 10 anos, você vira o celular pro jogo e o jogo reconhece você. Então, assim, isso não muda absolutamente nada. Tem vídeo, inclusive, de um moleque de 8 anos de idade fazendo barba com um pincel na cara dele, aí reconheceram com 80 anos. Então, assim, isso não muda absolutamente nada.